Então, por exemplo, dos frutos não climatéricos, a gente tem a laranja, né? Então, ela tem que ter o ponto ideal dela de maturação. Na própria planta que é detectada, né? A uva também, o ponto dela ideal para que ela seja colhida, né? Que vai ser quando ela colhe e ela vai cessar o amadurecimento dela após a colheita, né? Então, por que entender essas diferenças, né? De maturidade dos frutos? A gente precisa entender justamente para que essas perdas, elas reduzam, né? Tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Quando a gente fala o mercado interno, então o mercado interno ele é muito mais rápido da gente colher, levar para um local onde ele será preparado para ser comercializado e depois ser distribuído até chegar, né, aos mercados e ao centro consumidor. Quando a gente fala na exportação dos frutos, então muitos eles são exportados de avião ou de navio. Por exemplo, um fruto que ele sai do Porto de Santos e vai com destino à Europa, ou ele sai lá da Bahia, a manga que sai, que é produzida na Bahia e também vai para a Europa, ela pode demorar de 11 a 18, 22 dias. Então, assim, parece que é pouco, mas para um fruto que ele tem todo esse período, né, de transporte, ele pode sofrer o quê? Mudanças fisiológicas. E essas mudanças fisiológicas, elas podem ocorrer perdas, né? Podem causar perdas. Então, quando a gente colhe ele de vez ou mais verde, a gente faz com que essas perdas elas reduzam. Quando a gente trabalha com frutos que eles são não climatéricos, né, que eles amadurecem no campo, muitas vezes, por exemplo, a laranja, né, ela é processada em suco de laranja. Ou muitos frutos eles são processados em polpa para que eles sejam exportados. Não que eles não possam ser exportados in natura, né? Mas aí o ponto dele de colheita ideal e os tratamentos na pós-colheita, eles têm que ser utilizados de maneira correta para que ele consiga chegar, por exemplo, lá na França, para que ele consiga chegar em algum país europeu e ainda ser distribuído em perfeitas condições de consumo, né? Porque o mercado externo ele é extremamente exigente em relação à qualidade do produto. E a professora Poliana, tem algumas curiosidades, né? Sim. Então, olha só, as perdas pós-colheitas, né, elas estão entre 25% a 30% um dos principais fatores, né, após a colheita dos frutos. Então, isso pode ser minimizado, né, através de tratamentos que podem ser realizados nos frutos após a colheita. Então, os frutos, por exemplo, que eles são climatéricos, né, que eles continuam a amadurecer, o amadurecimento deles após a colheita. Então, existem vários produtos hoje no mercado que são aplicados nesses frutos, que diminuem o metabolismo do fruto e, com isso, retardando, então, o amadurecimento dele, fazendo, então, com que ele possa ser transportado a longas distâncias. E também tendo cuidado, né, com a temperatura, o transporte ideal, isso tudo está relacionado à seleção dos frutos, mas a gente vai tratar isso um pouquinho mais depois. Então, vai depender do tipo do fruto. Se o fruto vai ser consumido in natura, então eles são, já podem ser, né, já produzidos ali logo, já podem ser colhidos e já serem comercializados, né, ali por perto da própria propriedade. Um dos tipos de tratamento também que são utilizados nesses frutos, né, que podem ser transportados para retardar então o metabolismo dele, são as ceras, né? A cera tem a finalidade de, além de melhorar a aparência, diminuir essa taxa respiratória, essa taxa metabólica do fruto, fazendo então com que o fruto fique mais bonito, fique mais apreciável, porque geralmente o que acontece com as pessoas na hora que a gente chega no supermercado? A gente vai escolher a fruta como a fruta mais bonita, a maior, a que não tem nenhum defeito, não é assim? A que não está amassada, a que não caiu no chão. Então, isso tudo são tratamentos que são realizados na pós-colheita dos frutos. Muito bem, a gente vai ouvindo, vai aprendendo. Eu vou acabar esse ano com alguma titulação a mais, de tanto que eu assisto aulas com profissionais tão competentes. Professoras, a pauta aqui está para nos orientar, mas a gente pode ir andando para frente, andando para trás,
fazer uma perguntinha ali com lá, para que o ouvinte possa entender. Então, seria interessante eu pegar, pelo que nós estamos falando, pegar uma cultivar, uma fruta, um fruto, que seja, na produção familiar, que seja mais próximo do meu mercado consumidor, né? Aqui no nosso caso, uma goiaba, bananas, que o fluxo logístico seja mais simples. Daí eu vou perguntar para vocês que fatores, professora Poliana e professora Joana, podem afetar a qualidade do produto durante o transporte, e aí eu já vou emendar uma outra, que eu acredito que deve estar relacionada. Que cuidados devem ser feitos nos transportes para minimizar esses impactos? Então, essa é uma questão bem importante, porque alguns frutos eles são mais perecíveis que os outros, né? Quando a gente fala em transporte interno, né? Mesmo que a gente vá levar a um centro de distribuição, por exemplo, no CEAGESP, né? Ou Belo Horizonte, numa capital, ou mesmo para os portos e aeroportos, né? Então a gente tem que pensar, a primeira coisa, a qualidade da nossa estrada, né? Então os buracos, as curvas que tem nas estradas, né? O frete, de acordo com a região, né? Então as estradas elas nem sempre são em linhas retas e em perfeitas condições. Então, por que preocupar com os buracos na estrada, né? Porque eles causam vibrações nos frutos. Então, na superfície dele durante o transporte. Aí, quando a gente fala no transporte, andando um pouquinho para frente da nossa conversa, a gente tem que pensar a forma que eles são armazenados dentro desse caminhão, né? Ou de um container. Como que ele está embalado dentro desse transporte, né? Ele está numa caixa, ele está embalado com alguma proteção para que não prejudique, não danifique a superfície. Os frutos macios eu sempre vejo o mamão, né? O mamão tem uma teinha parece um isopor, né? Por exemplo. Justamente para protegê-lo dessas vibrações, né? As maçãs também. E peras, né? As frutas que são mais perecíveis. O pêssego, ele é altamente perecível porque a camada externa dele, ela é muito fácil dela sofrer qualquer tipo de injúria, que a gente fala mecânica, que pode ser causada justamente pelo transporte, né? Então, isso tudo, né, todos esses fatores, eles são extremamente importantes, né? Durante o carregamento, durante o descarregamento, durante o transporte, né? E a forma como eu estarei empilhando essas caixas. Então, o tipo de caixa ela é extremamente importante para que se consiga transportar, né, com o mínimo de dano possível. Então, essas variações também em relação ao transporte de temperatura, de umidade relativa do ar. E ela é importante se ela é refrigerada ou não, né? Se esse caminhão ele é refrigerado ou não. E quando um outro ponto muito importante que a professora Poliana comentou, né? Esses frutos, eles estão com metabolismo ativo. O que seria isso? Então, o fruto respira? Respira. Ele respira no campo e ele respira após a colheita, né? Assim como todos nós. Então, de acordo com o processo e a taxa respiratória dele, pode acelerar ou retardar, né? Através de tratamentos pós-colheita, essa respiração para que ele tenha uma vida útil maior, né? Então, o cuidado ele é extremamente importante em relação a essas variações dentro de um container de transporte para que reduza, né, todo esse metabolismo e consiga fazer com que ele chegue no seu destino, né, com o mínimo de dano possível, né? Então, que cuidado que eu tenho que tomar? Minimizar a frequência de manuseio. Então, eu trabalho esse fruto meu num galpão, né, que também é chamado de packing house, o mínimo possível, com o maior cuidado possível. Então, sempre com esse local onde ele vai chegar, ele deve ter uma temperatura e uma umidade relativa do ar controlada, assegurando boas condições não somente do produto, mas do manipulador e do local também, que ele pode ser fonte de inóculo de alguns patógenos e micro-organismos. Então, quando eu for retirar esse produto do armazém, né, o mais rápido possível para fazer o carregamento, né? Então, é imprescindível para manter toda essa qualidade a utilização de veículos refrigerados para distribuição.
Bom, né, pessoal, falando um pouco, né, sobre o fruto mais, né, vamos dizer assim, produzido, né, aqui na nossa região, né, e voltado aqui ao nosso tema, que é a fruticultura, então é o café. Café é um fruto. Exatamente. Também. Então, quais são os fatores, né, que são utilizados que envolvem a qualidade do café? Então, os principais fatores para determinar, né, a qualidade é o sabor e o aroma formados durante a torração do café. A partir de precursores, né, presentes no fruto. O que são esses precursores? São compostos químicos, né? São os elementos químicos que estão os componentes do grão, né, do grão cru do fruto. Então, a formação e a presença desses compostos químicos, eles dependem do que a gente já falou, das condições climáticas da onde está sendo, né, realizada, então, a cultura daquele café. E depende também de fatores genéticos, né, e aliados à tecnologia durante a fase de produção e o seu desdobramento. Vai se dar em quê? Em compostos aromáticos que vão controlar aí então a qualidade pós-colheita do café durante a torração. Muito bem. Entre outras curiosidades, estava chegando aqui, estou verificando pela pauta, consumo médio de frutas no Brasil, 47 toneladas ano. Isso quilos. Quilos, obrigado. Por habitante por ano. Isso é pouco, é muito? Traduz para nós, professora. Isso é relativamente pouco, né? A nossa média de consumo. Ela está bem abaixo da recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? Que ela é de 100 quilos por habitante por ano, mas está crescendo. O que a gente deve fazer, que nós devemos fazer para que ela cresça, né? Introduzir cultivares, né? Curiosidades, né? De novas espécies, né? Mostrar outras culturas que elas são importantes. O que nunca falta na mesa do consumidor em casa? Mamão, banana, laranja e maçã, né? Então, a gente nunca falta, né? Sempre tem em casa. Então, a gente pode introduzir outras frutas que são produzidas na nossa própria região. Então, também, professor, a gente pode colocar também nas escolas, com os nossos filhos, desde cedo já ir colocando nos seus paladares frutas diferentes, pera, e colocando uma manga, colocando outras variedades de frutas, enquanto o bebezinho, ao invés de ficar dando guloseimas, né, colocar outras frutas para que a criança desenvolva aquele paladar e quando adulto ou quando jovem possa usufruir de um leque mais amplo de alimentos saudáveis. Agora, meninas, o nosso tempo está avançando. Toda vez que tem um programa aqui, o pessoal puxa a orelha. Mas eu queria que vocês comentassem uma curiosidade que eu estou vendo aqui e vou perguntar para vocês. Quantidade de cafeína presente no café, ela desaparece quando eu vou torrefar ou torrar esse café, quando eu passo esse café? Não, Ademir. A quantidade de cafeína, ela é conservada no fruto, né, tanto antes da torra quanto depois da torra. O teor de cafeína, ele não varia na qualidade. Muito bem. Nós temos aqui ainda mais 8 minutinhos, o pessoal vai chamando a atenção ali. Desses 8 minutos, tem algum outro assunto que vocês gostariam de colocar, que não foi abordado na pauta como vocês gostariam? Professor Joana? Eu gostaria de fechar esse bloco, vamos dizer assim, né, falando sobre a fruticultura do sul de Minas, né? Então nós vimos que comentamos que nós temos área com potencial produtivo para frutíferas temperadas, né? E quais são essas que são produzidas aqui na nossa região, né? Onde elas são produzidas aqui na nossa região? Como escolher uma dessas, né, para ser introduzida numa propriedade? Então, algumas empresas de pesquisa, como a EPAMIG, por exemplo, né, vem iniciando projetos de pesquisa desde 2008 com novos pomares.